O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré, e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu 2 barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois, sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos. Mas, em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Assim fizeram, e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as 2 barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros, por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo. De hoje em diante, tu serás pescadores de homens. Então, levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós ouvimos aqui a primeira leitura da carta de São Paulo aos Colossenses, ou melhor, da carta de São Paulo aos Coríntios, e que fala da excelência, da distância, da superioridade da sabedoria divina em relação à sabedoria humana. Que não dá para esperar tudo da sabedoria humana, esperar tudo do homem, lançar todas as nossas fichas da nossa confiança em alguém, ainda que seja uma pessoa muito boa, nem nós mesmos, né? Na nossa inteligência. E mesmo em pessoas muito boas, né? Nós percebemos pela nossa experiência que até mesmo aquelas pessoas que nós amamos muito, os nossos amigos ou familiares, e que nos amam muito, mesmo estas pessoas, elas falham conosco. Não é verdade? E às vezes até tentando fazer o bem, falham conosco. Nós erramos também com elas. E o outro erra e não pode dar cabo de todos os nossos anseios, ainda que os nossos amigos sejam muito importantes na nossa vida. Os nossos familiares, as relações são fundamentais, mas nós temos
alguns anseios que são muito profundos e que, não que esses também não sejam, mas alguns que precisam realmente do seu próprio objeto, vamos dizer assim, para saciar a nossa sede. O anseio de sentido de vida, anseio da verdade plena, anseio da vida eterna, anseio do próprio Deus. E essa sede que está no coração do homem, que o salmista expressa: minha alma tem sede de Deus. Quando terei a alegria de ver a face de Deus? Só a sabedoria divina pode de fato saciar, nos conceder realmente o que nossa alma deseja. Nessa direção, o que São Paulo está falando aqui, né? Que os cidadãos de Corinto diziam: eu sou de Paulo, sou de Apolo, sou de Pedro. Devem, na verdade, ver nestes, Paulo, Apolo, Pedro, como servidores da divina sabedoria, servos que nos ajudam a encontrar com Deus, que nos ajudam a encontrar com aquele que a nossa alma tem sede. Nós poderíamos lembrar aqui, né, trazer para a nossa atualidade, ele fala de Paulo, de Pedro, de Apolo, nós poderíamos lembrar aqui de pessoas, servos, vou falar alguns que já recentemente passaram, né, pela nossa vida: Padre Léo, Padre Rufus, Padre Jonas. Para falar de um nome feminino, né? Tia Laura, muitos conheceram, grande intercessora e de oração. Foram servidores que nos conduziram à verdadeira sabedoria e que a gente não para neles, né? São servidores. E poderíamos falar ainda também dos santos, que são grandes homens, grandes mulheres de Deus, que para nós foram esses instrumentos que nos levaram à sabedoria. Mas mesmo eles mostravam, às vezes, um traço da sabedoria de Deus em Cristo. A própria sabedoria de Cristo, outro, a caridade de Cristo, outro, o pastoreio de Cristo, a salvação, a cura, o exercício do amor fraterno, a pobreza. Nem eles mostravam toda a riqueza da sabedoria divina, porque toda a riqueza da sabedoria de Deus está encerrada em Cristo Jesus. E o nosso caminho deve ser cada vez mais para chegar nele e através dele, do Cristo, encontrarmos toda essa sabedoria. Nos diz o Salmo: ao Senhor pertence a terra e tudo o que ela encerra, tudo nele. E nós devemos caminhar para ele. Nós vemos isso no Evangelho, né? Veja, o homem é nada sem a sabedoria de Deus. E a gente vê isso nesse episódio aqui, especialmente envolvendo São Pedro, mas também os outros, em que ele havia trabalhado a noite inteira. As pessoas estão ali, né, ao redor de Jesus. Jesus entra na barca para escutar a palavra de Deus. Diz o texto aqui que as pessoas se apertavam, né? A multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a sabedoria de Deus, para ouvir a palavra de Deus. E São Pedro, que mostra aqui o trabalho humano, o exercício humano, que não consegue alcançar. Jesus diz: vai, águas mais profundas. E somente quando Jesus fala, quando Ele se mostra, quando Ele se apresenta, quando Ele age, é que a abundância acontece, né? E São Pedro, então, vê revelada a sua verdadeira identidade, sua verdadeira missão, pela sabedoria eterna. Jesus dizendo para ele: você a partir de agora vai ser pescador de homens. Essa é a tua missão. Você, Pedro. Jesus vai mostrar para ele a sabedoria de Deus que revela a nossa real identidade, a nossa verdadeira identidade diante de Deus.
Então, a nossa busca deve, de fato, e pessoas podem nos ajudar a isso, mas é encontrar com a sabedoria divina. Estar diante dela, parar diante dela, contemplá-la e deixar que ela também mostre quem nós somos, quem nós não somos e qual a nossa missão. Eu gostaria de encerrar, e não teria capacidade de fazer de forma melhor, com o livro do Eclesiástico, capítulo 6, quando fala sobre a aprendizagem da sabedoria. Porque a gente tem que acostumar com a sabedoria dentro do nosso barco, igual São Pedro, dentro do barco da nossa vida, para nos conduzir. E lá diz o seguinte, eu quero pedir vossa permissão aqui para ler uns trechinhos que fala sobre a sabedoria divina no capítulo 6 do livro do Eclesiástico. Diz assim, para a gente aprender a sabedoria. Filho, desde a tua mocidade aplica-te à disciplina, e até com os cabelos brancos encontrarás a sabedoria. Como o lavrador e o semeador cultiva e espera pacientemente os seus bons frutos, porque te cansarás um pouco em seu cultivo, mas em breve comerás de seus frutos. Sabedoria. Ela é tão árdua para os insensatos, e o sem juízo não permanecerá nela. Será pesada sobre ele como pedra de toque, e não tardará em desfazer-se dela, porque a sabedoria merece bem o seu nome. Ela não é acessível a grande número. Escuta, filho, e aceita meu parecer, não rejeites meu conselho. Mete teus pés nos seus grilhões e teu pescoço no seu jugo. Deixa-se prender pela sabedoria. Abaixa o teu ombro e carrega, e não te irrites. Não te irrites com os seus liames, está preso a ela. Com toda a tua alma aproxima-te dela, e com toda a tua força segue-lhe os caminhos. Coloca-te na sua pista e procura, ela se dará a conhecer. Possuindo-a, não a deixes mais, porque no fim encontrarás nela o repouso, e ela se transformará para ti em alegria. E continua, já indo para o fim. Se gostares de ouvir, aprenderás. Se deres ouvido, serás sábio. Fica na reunião dos anciãos, e se vês um sábio, apega-te a ele. Escuta de boa vontade toda a palavra que vem de Deus, e não te escapem os provérbios sutis. Se vires um sensato, madruga para estar com ele, e que o teu pé desgaste as soleiras de sua porta. Medita os preceitos do Senhor e ocupa-te continuamente com seus mandamentos. E termina. Ele consolidará o teu coração, e a sabedoria que desejas ser-te-á dada. O Senhor consolidará o teu coração, como está consolidando de Pedro, e a sabedoria que desejas ser-te-á dada. O Senhor nos dê a sua graça para estarmos aos seus pés, como São Pedro, ainda que reconhecendo que era pecador, mas estava aos pés de Jesus.